Olá, que Deus abençoe grandemente a sua vida nesse dia. Quantas vezes você já ficou frustrado com você mesmo porque você queria ter agido diferente, você queria fazer uma coisa e acabou fazendo outra, queria agir de uma forma e acabou agindo de outra forma? Quantas vezes isso já aconteceu? Quantas lutas internas nós temos por causa de atitudes que nós não queremos ter, mas que no final de contas acabam acontecendo e não somente uma vez, mas várias vezes nós acabamos repetindo atitudes que não gostaríamos de ter. Você sabia que o apóstolo Paulo, que é um grande exemplo para nós, um gigante aí da fé, né? Ele também passava por situações e por conflitos semelhantes a esse. É o que ele relata ali em Romanos, na carta que ele escreveu aos Romanos, capítulo 7. Ele fala um pouquinho sobre essa luta. E é isso que eu gostaria de compartilhar hoje com você. Nós vamos ler em Romanos capítulo 7, a partir do versículo 15, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Eu li até o comecinho do capítulo 8. Essa é uma realidade que todos os homens e mulheres enfrentaram e enfrentam até hoje. Não seria diferente comigo e com você. Nós sabemos que essa luta começou já lá com o pecado de Adão, né? E a partir daí nós ficamos sujeitos a esses desejos da nossa carne pecaminosa. E essa luta interna, né, entre o desejo de fazer o bem, de agradar a Deus e essa força que nos leva muitas vezes a ceder ao pecado, às tendências da carne, né, e do homem natural. Quando nós recebemos a Cristo na nossa vida, nós recebemos também o Espírito Santo de Deus e é Ele que nos revela quando existe algo errado nas nossas vidas, né? O Espírito Santo, ele nos mostra quando de alguma forma nós nos desviamos da vontade de Deus. Se tem algo errado nos nossos pensamentos ou nas nossas atitudes, algo que entristeça essa presença do Espírito Santo em nós, porque o Espírito de Deus é santo e ele não coabita com o pecado. Então ele sempre vai nos mostrar. Agora, até aqui nós entendemos muito bem, a parte de Deus funciona direitinho, né? Ele nos dá esse alerta, ele fala ao nosso coração e a nossa parte, né? Por que é que nós não conseguimos fazer a nossa parte para ficar longe, né, das atitudes erradas e do pecado? Quando nós falamos desse problema do eu, nós não estamos querendo dizer que nós somos um problema, né? Você é alguém que foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é alguém a quem o Senhor ama muito,
e foi feito para glorificar a Deus, é assim que a palavra de Deus diz, né? E foi feito para experimentar o melhor que Deus tem para você. Então, conscientemente, nós não queremos rejeitar essa vontade de Deus. Mas por que nós rejeitamos? Né? Porque quando nós percebemos, já estamos errando novamente, estamos em pecado. Uma das respostas possíveis aqui é justamente a questão do orgulho. Podemos dizer que o que faz o eu, né, ser um problema é o orgulho. Segundo o dicionário, o orgulho é um sentimento egoísta de admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância e soberba. O orgulho ele nos leva à autossuficiência, a achar que nós somos capazes de alguma coisa, de dar conta de tudo e no final das contas que nem precisamos de Deus para todas as coisas, né? E pense que até mesmo cristãos agem assim, né? Estou falando aqui para cristãos em princípio. As tendências da nossa sociedade pós-moderna, que preza pelo humanismo, onde o homem está no centro de todas as coisas, isso tem uma forte influência no nosso pensamento de trazer para nós um poder que na verdade nós não temos, né? Quantas coisas nós podemos resolver, né? Quantas coisas nós sabemos? Hoje o saber é algo que está em todo lugar, né? Nós temos acesso e todas as coisas nós podemos buscar, nós somos informados, às vezes até demais. Quantas coisas nós podemos conquistar? Se você não vai atrás, muitas vezes as coisas vão até você, elas são oferecidas a você o tempo todo, né? Formas de conquistar, formas de ser melhor, de ter mais coisas, elas são oferecidas para nós, né? Quanto mais eu penso que eu posso alcançar por mim mesmo, menos eu penso que preciso de Deus e menos eu vou depender dele. Eu fico muito triste em observar que muitas pessoas vão procurar a Deus, vão buscar a Deus apenas no momento de desespero, quando todas as suas tentativas já não dão mais certo, né? E aí, em último lugar, elas se lembram de Deus. E nesse momento de desespero, onde existe a perda de controle, né, da situação, onde nós reconhecemos que não há mais controle, aí muitas vezes é que se busca a Deus. Essa deveria ser, né, a atitude de quem não conhece a Deus de verdade, mas não a nossa atitude como cristãos, né? Porque nós deveríamos saber de quem nós precisamos depender, né? Quem é que de fato sustenta a nossa vida e quem é que está no controle de todas as coisas. Para nós cristãos, é uma batalha que nós devemos ter todos os dias, né? Ela nunca estará completamente vencida. Nós sabemos que o eu, na verdade, ele é difícil de morrer. E a palavra de Deus também fala sobre isso, né? Lá em Colossenses 3, versículo 5, diz: Fazei morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Então, fazei morrer a vossa natureza terrena. Ela tenta ressuscitar todos os dias, né? E essa idolatria que diz aqui, a idolatria também pode ser o culto a si mesmo, as suas próprias conquistas, né? Quando você exalta a si mesmo sem perceber, esse comportamento nos distancia de Deus. Isso é diferente do que nós consideramos uma autoestima saudável, né? Lógico que nós podemos e precisamos reconhecer o nosso valor, precisamos saber aonde, né, nós temos qualidades, precisamos saber principalmente o que Deus pensa de nós. Essa é a base, na verdade, de uma autoestima saudável. É saber quem você é e estar satisfeito, né, com a pessoa que Deus fez você para ser. E olha que interessante, em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 18,
Paulo diz assim: porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Então, o teu reconhecimento, o nosso reconhecimento, ele deve vir de Deus e não de nós mesmos, né? Outro texto, Romanos 12, versículo 3, diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Como é que Paulo fez diante dessa luta que ele admitiu? Todos esses textos aqui que nós estamos lendo são de Paulo, né? Então ele teve um aprendizado muito grande com relação a isso, né? Mesmo porque Paulo passou por um processo de humilhação também, né? De ter que se colocar ali no seu lugar, de reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dele. E mesmo assim, né, admitindo essa luta contra a sua própria carne, como é que ele enfrentou isso? Como é que Paulo se colocou diante dessa luta? Lá no versículo 24 de Romanos 7, o texto que nós lemos inicialmente, Paulo declara assim: miserável homem que sou, desprezível homem que sou, né? O caminho é reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Nós somos miseráveis e, na verdade, tudo que nós temos ou tudo que nós pensamos que temos, na verdade, não é nosso, né? Também não é nosso. E Paulo reconhece e ele agradece a Jesus, porque é pelo sacrifício e pela misericórdia de Jesus por nós que nós podemos ser resgatados desse estado miserável que é, né, o homem sem Deus, e nós nos tornamos então alguém com valor, com um significado, e não é pelo nosso próprio esforço e nem pelo nosso merecimento. Lá em Romanos 7, o último versículo ali do capítulo diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Depois que ele reconhece, né, que ele é miserável, ele diz graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. É em Cristo que essa história se fecha, né? É só na dependência total dele que nós podemos estar livres dessa lei do pecado, dessa lei que batalha todos os dias em nós, né? Para cedermos aí às tentações e ao pecado, inclusive do orgulho. E Jesus mesmo foi o maior exemplo para nós de humildade, né? E não de orgulho. Filipenses 2, versículo 5 diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus se humilhou e se tornou semelhante aos homens, ele veio como servo e ele se submeteu integralmente à vontade do Pai, né, ao desejo de Deus, até o ponto de entregar a sua vida por nós. E nós vemos ele declarando isso, né? Faça-se a tua vontade, ali na oração no jardim do Getsemane, né? Prestes a entregar a sua vida, Jesus se humilhou ali ainda, né? E entregou a sua vida fazendo a vontade do Pai. Que você possa se lembrar desses exemplos nas suas batalhas diárias, né? Ter em mente essa luta
contra a carne, contra o seu eu, contra o seu orgulho, né? E fazer morrer de verdade tudo aquilo que não agrada ao Senhor, fazer cair por terra esse orgulho, reconhecendo, né, a soberania de Deus, reconhecendo a necessidade que nós temos de Deus, porque não somos melhores do que Paulo, né? Não somos melhores do que ninguém, nós precisamos de Deus. E aguarde que a recompensa de Deus, né, será muito melhor. Quando Deus nos exalta, quando Deus reconhece o nosso valor, é muito melhor. Então, que nós possamos descansar nisso e sermos, né, aquela pessoa que Deus espera que nós sejamos. Amém? Que essa palavra possa falar aí ao seu coração e que junto comigo agora em oração você reconheça essa dependência de Deus e se coloque nos braços dele. Ó Deus querido, nós te agradecemos por essa palavra, Pai. Mais uma vez o Senhor vem falando ao nosso coração. O Senhor que entendes, ó Deus, essa batalha que existe no mais íntimo do nosso ser contra a nossa própria vontade, o nosso eu, que muitas vezes não deseja fazer a vontade do Senhor e todos os dias nos vem lembrar, ó Pai, que essa batalha existe, ela é real e que nós precisamos fazer morrer de fato todo o nosso eu, o nosso orgulho, colocarmos ali em humildade aos pés da cruz, reconhecendo que o Senhor Jesus é quem veio e fez tudo por nós e estamos aqui por causa da tua graça, estamos aqui por causa da tua misericórdia e porque o Senhor Jesus deu a vida por nós para nos resgatar, para nos reconciliar com Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus, por esse sacrifício e por nos lembrar, ó Deus, quem nós somos e que o nosso coração possa reconhecer, que o teu Espírito Santo venha tocar, ó Pai, cada vez que o nosso orgulho tentar nos levar para distante do Senhor, que nós possamos reconhecer esse toque do Espírito Santo e nos humilharmos diante do Senhor, porque o Senhor a seu tempo nos exaltará. E, ó Deus, fazemos isso para a glória do Senhor, porque nós também não merecemos nada, ó Pai, e nada levaremos daqui, Senhor, mas toda a honra e toda a glória deve ser dada ao teu nome, porque o Senhor é eterno, porque o Senhor é Deus e o Senhor é a razão de toda a nossa existência. Muito obrigada, Senhor. Mais uma vez te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Que você permaneça ligado ao Senhor, que você permaneça na presença do Senhor e Ele continue falando ao seu coração durante todo esse dia. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos e adoremos juntos ao Senhor. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração. Tudo poder saber bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que é tua fidelidade que leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim
mi enchem da tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, oh fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas o meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Canta o Senhor comigo, todo mundo. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Diga de novo ao Senhor. Sei que a tua fidelidade que leva a minha vida mais além do que eu possa imaginar. E eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, teus olhos, Senhor, me enchem da tua paz. Sim, me enchem da tua paz.